Função do segundo grau. Também chamada de função quadrática, a função do segundo grau é caracterizada por possuir uma incógnita x que possui 2 como expoente. Vamos ver a representação. Podemos representar uma função do segundo grau com f de x ou y, como também já vimos lá em função do primeiro grau. A principal característica de uma função do segundo grau é possuir o x ao quadrado como seu maior expoente. Então, ficando ax ao quadrado mais bx mais c. Essa é a representação de uma função do segundo grau, ou y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Os valores de a, b e c são números reais. É importante destacar que o valor de a não pode ser zero, pois ao multiplicar o valor de a igual a zero com x ao quadrado, a função do segundo grau passa a ser uma função do primeiro grau. Observe aqui. Esse a nunca pode ser zero, porque se aqui for zero, multiplicando com x ao quadrado, anula o x ao quadrado, sobrando apenas bx mais c. E esse bx mais c caracteriza uma função do primeiro grau, aquela que não possui um expoente com o valor 2, e sim um expoente com o valor 1, certo? Então, para ser uma função do segundo grau, em hipótese alguma, o a pode ser zero. Vamos observar alguns exemplos de funções do segundo grau. f de x igual a 2x ao quadrado mais 5x mais 6. O a é o 2, o b é o 5 e o c é o 6. f de x igual a menos x ao quadrado mais x menos 1. O a é menos 1, quando não temos um número na frente da letra, é porque é 1. Então, aqui é menos 1 para a, 1 para b e menos 1 para c. E no terceiro exemplo, nós temos 3 sobre 2x ao quadrado mais raiz de 5. Nesse caso, nós temos para a 3 sobre 2. O b não tem, porque o b é o valor que acompanha o x. Nesse caso, não tem, então o b é igual a zero. E o c é a raiz de 5. Ok? O que nós temos que ficar bem atento é que o a sempre vai estar acompanhado do x ao quadrado. O b sempre vai estar acompanhado do x e o c sempre vai ser o valor que fica sozinho. Agora vamos observar como podemos encontrar essas funções do segundo grau em nosso cotidiano. Fernando tem em seu sítio uma região retangular que é utilizada para o plantio de morangos. Com o objetivo de aumentar a produção, ele pretende ampliar essa região em uma mesma medida, tanto no comprimento quanto na largura, como mostra a figura. Então, aqui nós temos o desenho antes de ele aumentar, com 10 metros por 7 metros. E aqui depois que ele teve essa ideia de aumentar o terreno no comprimento e na largura. Como a gente não sabe o tanto que ele aumentou, a gente representa essa quantidade aumentada pela letra x. Então, aqui ficou 10 mais x e aqui 7 mais x. Represente a função da área após a ampliação indicada pela medida x. Então, observe. Ele quer saber a área do terreno depois que ele aumentou. Essa medida que nós não conhecemos, a medida x. Como o terreno é retangular, a área é calculada multiplicando as medidas de comprimento pela largura. Tá? Nós temos um terreno retangular. O cálculo da área de um retângulo é lado vezes o outro lado, né? Então, nós temos aqui um lado medindo 10 mais x e um outro medindo 7 mais x. Se nós multiplicarmos esses lados, a gente vai saber a área dele, porque nós temos um retângulo, certo? Então, vamos lá. Ele quer saber a função que representa a área deste retângulo, desse terreno. Então, vai ficar assim. f de x, representando uma função, é igual. 10 mais x é o comprimento. 10 mais x. Vezes, que é a multiplicação, a largura 7 mais x. Assim, nós temos essa função. A função é igual a 10 mais x vezes 7 mais x. Para solucionar essa multiplicação, é necessário fazer a distributiva. Observe. Nós já sabemos que isso aqui também é conhecido como chuveirinho, né? Então, a gente pega 10, multiplica pelo 7, 70. 10 multiplica pelo x, 10x.
Depois o x vai multiplicar pelo 7, fica 7x. Depois x pelo x, x ao quadrado. Ok? Resolvemos a nossa distributiva, ou chuveirinho. Organizamos as informações colocando primeiro os valores de maior expoente na incógnita x. Então, eu vou pegar esses dados e vou organizar eles. Primeiro que tem o maior expoente, no caso, x ao quadrado. Depois, os valores de x. No caso, é 10x mais 7x. Juntando isso aqui, vamos ter 17x. E por último, o valor independente, que não tem x, que é o 70. Assim, nós temos a nossa função. F de x igual a x ao quadrado mais 17x mais 70. Essa é a função que representa a área do terreno. Agora que já achamos a função da área ampliada, vamos considerar que o valor de x seja 3 e vamos calcular a área desse terreno nessas condições. Então, vamos supor agora que o Fernando aumentou o seu terreno em 3 metros lá no valor de x. Então, nós vamos pegar essa função e onde tiver x, nós vamos colocar 3. Ó. F de 3 é igual a 3 ao quadrado mais 17 vezes 3 mais 70. Resolvendo fica 3 ao quadrado é 9, 17 vezes 3, 51, mais 70. Somando, deu F de 3 igual a 130. Podemos concluir que se o terreno for aumentado em 3 metros na largura e no comprimento, ficará com uma área de 130 metros quadrados. Ok? Gráfico de uma função do segundo grau. O gráfico de uma função do segundo grau é representado por uma curva, a qual damos o nome de parábola. Vamos observar a representação de alguns gráficos de função do segundo grau para compreender algumas propriedades. Então, observe, nós temos aqui o exemplo 1, que é o gráfico da função y igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Atribuindo alguns valores para x, nós obtemos alguns valores para y. A gente já aprendeu isso lá em funções do primeiro grau, né? Como é que se constrói um gráfico. Então, aqui tendo pares ordenados, x e y, nós colocamos esses pontos no gráfico e fazemos a ligação entre esses pontos. Na função do primeiro grau, formava uma reta. Na função do segundo grau, forma uma parábola. Tá? Esse desenho aqui é uma parábola, observe. Observe que os pontos que nós ligamos foram menos 2 no x com 5 no y, menos 1 no x com 0 no y, no caso só o menos 1 então a gente marca, porque o 0 a gente nunca marca, né? Depois 0 com o menos 3, a gente só marca o menos 3 no y, aqui. Depois 1 com o menos 4, 1 com o menos 4. 2 com o menos 3. 3 com o 0, a gente marca só o 3 no x. 4 com o 5, a gente marca lá em cima. Depois a gente traça uma linha, ó, entre os pontos, a gente forma a nossa parábola. Ok? Essa é a representação gráfica de uma função do segundo grau. Vamos ver um outro exemplo. Agora o gráfico da função y igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Observe que teve uma mudança aqui no gráfico, né? Dessa vez a nossa parábola está diferente um pouco. Enquanto no primeiro exemplo nós tínhamos uma função com este formato aqui, com a concavidade voltada para cima, nesse segundo exemplo nós temos uma concavidade voltada para baixo, tá? Novamente nós temos aqui os pares ordenados, que foram ligados, ó, menos 2 com menos 5. Depois menos 1 com 0, a gente marca só o menos 1. 0 com o 3, a gente marca só o 3 no y. 1 com o 4. 2 com o 3. 3 com o 0, a gente marca só o 3. E por último, 4 com o menos 5. Ligando os pontos, a gente acha essa parábola aqui. Ok? Por que que esta aqui deu a concavidade voltada para baixo e esta outra aqui deu a concavidade voltada para cima? Então, aí nós vamos aprender o seguinte. Relação entre a concavidade de uma parábola e o coeficiente a. O gráfico de uma função quadrática é sempre uma parábola, e essa parábola terá a concavidade voltada para cima quando o a for maior que zero, e terá a concavidade voltada para baixo quando o a for menor que zero. Então, por isso que temos dois exemplos lá diferentes. Ó, quando o nosso a for maior que zero, a concavidade será voltada para cima, igual esse exemplo aqui, ó, voltada para cima.
Quando o nosso A for menor que zero, teremos a concavidade voltada para baixo. Resumindo, podemos dizer o seguinte: quando o A for positivo, vai ter concavidade voltada para cima. Quando o A for negativo, concavidade voltada para baixo. Observe nos exemplos anteriores que o nosso A, nesse exemplo aqui, era menos 1, né? Menos, como não tem valor na frente do x, é 1, então é menos 1. Então é negativo. Por isso que a concavidade foi voltada para baixo. Nesse outro exemplo aqui, nós temos A igual a 1 na frente do x ao quadrado. Então, concavidade voltada para cima. Ok? Vértice da parábola. Podemos dizer que o vértice da parábola é o ponto central da concavidade da parábola. Para calcular as coordenadas desse vértice, utilizamos duas fórmulas. Então, para entender melhor o que é o vértice da parábola, a gente tem que olhar esse desenho aqui, observe. É realmente o meio da parábola, observe. Aqui está o vértice, tá? E ele é indicado por um valor de x e um valor de y, uma coordenada, né? Então, por isso que a gente precisa saber quem é o x do vértice e o y do vértice. E para isso, a gente tem uma fórmula para achar eles de imediato. X vértice é igual a menos b sobre 2 vezes a, e o y vértice é igual a menos delta sobre 4 vezes a. Esse símbolo aqui vocês já lembram lá de equações do primeiro grau, né? Nós usamos o delta lá, então ele vai voltar aqui no estudo do vértice da parábola, ok? Vamos ver um exemplo de como se calcula o vértice da parábola. Determine as coordenadas do vértice da função do segundo grau. Então, nós temos aqui uma função f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Lembrando da representação de uma função do segundo grau, podemos identificar os coeficientes a, b e c. Então, aqui nós temos a representação de uma função do segundo grau. O a é 1, né? O b é menos 2 e o c é menos 3. Extrair da função que ele deu no exercício, né? Então, aqui nós temos A igual a 1, B igual a menos 2 e C igual a menos 3. Agora, vamos calcular o x-vértice. A fórmula nós já conhecemos. X-vértice é igual a menos da fórmula, o B é menos 2, dividido por 2 vezes o valor do A. O valor do A é 1. Então, fica menos com menos mais, e 2 vezes 1, 2. 2 dividido para 2, 1. X-vértice é igual a 1. Para achar y-vértice, precisamos calcular o delta. Então, para quem não lembra, a fórmula do delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vamos substituir os valores de a, b e c aqui. Ficando menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Menos 2 ao quadrado é 4. Menos com menos é mais. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 3, 12. 4 mais 12, 16. Achamos o delta. Agora, a gente vai usar a fórmula do y-vértice. Menos da fórmula, o delta é 16, achamos agora, dividido por 4 vezes o a, que é 1. Então, fica 16 dividido para 4 vezes 1 é 4. Então, ficou 16 dividido para 4, que é o próprio 4. Só não pode esquecer do sinal de negativo, né? Então, ficou y-vértice igual a menos 4. Então, achamos os pontos do vértice da parábola. X-vértice é igual a 1, y-vértice é igual a menos 4. Nós já possuímos o desenho gráfico desta função aqui. Lá nos primeiros exemplos de funções que eu representei para vocês, eu tinha representado o desenho dessa função. Está aqui. Observe que o vértice da parábola é esse ponto, onde o x é 1 e o y é menos 4. É justamente os valores que a gente achou nas fórmulas, né? X-vértice é 1, y-vértice menos 4. Então, aqui é realmente o centro da concavidade da parábola. Ponto máximo ou ponto mínimo da função do segundo grau. O y-vértice pode ser utilizado para identificar o ponto máximo ou mínimo de uma função do segundo grau. Observe. Estando a concavidade da parábola voltada para cima, ou seja, o a maior que zero, a função assume um valor mínimo, que é o valor de y-vértice. Então, quando nós temos o a maior que zero, ou seja, o valor do a positivo, a nossa parábola vai ter esse desenho aqui. E aqui será o nosso vértice, certo? Nesse vértice, nós temos o ponto mínimo da função.
Por quê? Porque a função ela vem descendo e ela vai chegar nesse ponto como sendo o ponto mais baixo que ela pode chegar, certo? Ela não consegue ir mais para baixo, depois ela começa a subir novamente. A gente chama de ponto mínimo esse ponto, que é o ponto mais baixo que a função chega, certo? Ele é representado pelo y vértice, tá? O valor do y vértice aqui vai indicar o ponto mínimo dessa função. Agora, ó, estando a concavidade da parábola voltada para baixo, ou seja, a menor que zero, a função assume um valor máximo, que é o valor de y vértice também. Ó, nesse caso aqui, ó, quando o nosso a é menor que zero, ou seja, o a é um número negativo, nós temos uma parábola, tá, que ela vem subindo até chegar nesse ponto, considerado o ponto máximo que ela chega, e depois ela começa a descer novamente. Então, a gente chama de ponto máximo o valor do y vértice, certo? Esse ponto aqui é o ponto máximo que a nossa função consegue subir, correto? Construção do gráfico de uma função do segundo grau. Vamos construir o gráfico da função y igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. Primeiro passo, vamos calcular o x vértice para facilitar na escolha dos valores de x da tabela. Então, vamos tirar o a, b e c. O a é 1, o b é menos 4 e o c é 4. Pegando a fórmula do x vértice, nós temos menos, o b é menos 4, dividido por 2 vezes o valor do a. Menos com menos é mais, fica então 4 positivo, e embaixo 2 vezes 1, 2. 4 dividido para 2, nós temos x vértice igual a 2. Primeiro passo foi feito. Segundo passo, montar a tabela com valores de x para a função y igual a x ao quadrado menos 4x mais 4, que foi a que a gente determinou, né? Achando assim os pares ordenados. Observe aqui, nós temos a tabela pronta já, mas como é que a gente chegou nela? Colocamos o x vértice no centro da coluna dos valores de x. Está aqui, ó, x vértice está no centro da coluna do x. Depois, completamos a coluna de x com os números inteiros que sejam antecessores e sucessores do x vértice. Então, antecessores são os números inteiros que vêm antes do 2, é o 1 e o 0. Sucessores do 2 são os que vêm depois, no caso o 3 e o 4. Então, é desta maneira que nós temos que fazer para construir a tabela que vai dar os valores das coordenadas para a gente fazer o gráfico de uma função do segundo grau. Sempre calcule primeiro o x vértice, coloque o valor dele no centro da tabela e depois coloque os valores vizinhos do 2, os antecessores dele e o sucessor dele, ok? 5 valores é o suficiente para a gente calcular, ok? Colocamos a função aqui, y igual a x ao quadrado menos 4x mais 4, e o y lá, como a gente fez lá na função do primeiro grau, a mesma tabelinha. Observe então como é que ficou. Na primeira linha, nós vamos colocar a função e no lugar do x colocamos 0. Resolvendo isso aqui, fica como? 0 ao quadrado é 0. Menos 4 vezes 0 é 0. Sobrou, então, mais 4. Esse é o valor do nosso y. Na segunda linha, vamos colocar no lugar do x 1. Fica, então, 1 ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes 1, menos 4, mais 4. Resolvendo, dá 1. Na terceira linha, 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 2, que vai dar menos 8, mais 4. Resolvendo, dá y igual a 0. Na quarta linha, 3 ao quadrado, 9, menos 4 vezes 3 dá menos 12, mais 4 dá 1. E na última linha, 4 ao quadrado dá 16, menos 4 vezes 4 dá menos 16, mais 4, então temos y igual a 4. Agora que nós já temos a tabela, já podemos formar os nossos pares ordenados, né? É o terceiro passo. Marcamos os pares ordenados no plano cartesiano e traçamos os pontos. Ó, aqui estão os pares ordenados que a gente montou lá em cima, né? 0 e 4, 1 e 1, 2 e 0, 3 e 1, 4 e 4. Podemos observar que é os mesmos valores aqui, ó. 0 e 4, 1 e 1, 2 e 0, 3 e 1, 4 e 4.
Desenhando o gráfico, a gente consegue montar os pontos. Primeiramente, para ordenados 0 e 4, marcamos apenas o 4 no y, né? Então está aqui, 4 no y. Depois, para ordenado 1 e 1, 1 no x, com 1 no y, marcamos aqui. Para ordenado 2 e 0, marcamos o 2 no x e não marcamos o 0, né? Depois 3 e 1, 3 no x e 1 no y. E por fim, 4 no x, 4 no y. Agora que nós já temos todos os pontos, a gente traça uma linha ligando esses pontos e a gente forma a nossa parábola. Esse é o gráfico da função do segundo grau. Vamos ver um exemplo desse no quadro agora. Dada a função y é igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 2, determine a. Ponto máximo ou ponto mínimo. B. Representação do gráfico. Na letra A, ele pede para calcular o ponto máximo ou ponto mínimo da função y igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 2. Temos que lembrar que ponto mínimo é quando a equação possui este formato. O ponto mínimo dela é este ponto aqui, ó, no y, certo? Aqui o y mínimo. Quando nós temos este outro formato aqui, nós temos o ponto máximo em y, que é aqui, certo? Quando nós temos esse formato, o nosso a ele é maior que zero. Neste formato, o a é menor que zero, certo? Então, vamos observar o a da função que foi dada. Neste caso aqui, nós temos a igual a menos 1, b igual a 2 e c igual a 2. Se o nosso a é menos 1, ele se encaixa onde a é menor que zero. Se o a é menor que zero, então nós vamos ter um ponto máximo. Aqui vai ser o ponto máximo, certo? Se o a fosse maior que zero, nós teríamos um ponto mínimo, né? Mas nesse caso é um ponto máximo, porque o a ele é menor que zero, ok? Como é que nós vamos calcular esse ponto máximo? Nós precisamos do y vértice, certo? Para calcular o ponto máximo. A fórmula para nós calcularmos o y vértice é y vértice igual a menos delta dividido para 4 vezes o a. O a nós já temos, menos 1. Mas para calcularmos, nós precisamos do delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esta é a fórmula que nós vamos ter que utilizar. Então fica delta igual, o b é 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é 2. Delta é igual, 2 ao quadrado é 4. Aqui, menos com menos vai dar mais. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, o nosso delta vai ser igual a 12. Agora, vamos pegar essa fórmula e calcular y vértice é igual menos o 12, que é o delta, dividido para 4 vezes o a, que é menos 1. Y vértice vai ser igual menos 12 dividido 4 vezes o menos 1 é menos 4. Para fechar o nosso y vértice, observe o seguinte, menos com menos é mais. Então vamos ter 12 dividido para 4 e o nosso y vértice vai ser igual a 3. Aqui vai ser, então, 3. Ó. Esse é o ponto máximo no eixo y, 3. Não sobe mais que isso, ok? Agora, nós vamos ter que fazer a representação gráfica desta função do segundo grau. Bom, primeiro nós vamos calcular o nosso x-vértice para a gente saber qual valores vamos colocar na tabela. Então, vamos lá. Já sabemos que aqui nós temos a igual a menos 1
e o B é igual a 2 e o C também é igual a 2. Então, a nossa fórmula do x vértice é menos B sobre 2 vezes A, esta fórmula aqui, certo? X vértice é igual menos, o valor de B é 2, dividido por 2 vezes o valor de A, que é menos 1. Calculando então o nosso x vértice, temos menos 2 dividido por 2 vezes menos 1, menos 2. X vértice é igual. 2 dividido para 2 é 1, menos com menos, mais. Descobrimos o valor do nosso x vértice. Vamos montar a nossa tabela para descobrirmos que valores nós temos para x. Aqui nós temos os valores de y, e aqui a nossa equação é y igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 2. Vamos colocar 5 valores, que já é o suficiente para a gente calcular. Ok? No meio da tabela a gente coloca esse valorzinho aqui, o x vértice, é 1. Vamos colocar os números que vêm antes e depois do 1. Antes do 1 nós temos o 0 e o menos 1. Depois nós temos o 2 e o 3. Ok? Substituindo agora na fórmula. Menos o menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes o menos 1, mais 2. Essa é a primeira. Tá? Depois nós temos y igual a menos 0 ao quadrado, mais 2 vezes 0, mais 2. Depois temos menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1, mais 2. Y igual a menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2, mais 2. Y igual a menos 3 ao quadrado, mais 2 vezes 3, mais 2. Então, todos os valores de x foram substituídos pelos valores que a gente colocou aqui. Okay? Agora vamos resolver. Vou fazer uma colinha aqui do lado em cada um para ficar mais fácil. Observe, nós temos um menos fora e tem um menos lá dentro. Menos 1 ao quadrado é 1, só que tem um sinal de menos lá fora. Então fica menos 1. Aqui mais com menos é menos. 2 vezes 1 é 2, mais 2. Então aqui, pessoal, quanto é que vai dar? Menos 1 com menos 2 dá menos 3. Mais 2 dá menos 1. Achamos o valor do y. Primeira colinha foi feita. Beleza? Vamos para a segunda colinha aqui. Aqui tem um sinal de menos. 0 ao quadrado é 0. Gente, não existe zero negativo. Então, é 0. Tá? Mais 2 vezes 0, 0. Mais 2. 0 mais 0 é 0. 0 mais 2 é 2. Mais uma colinha feita, resolvida. Agora aqui nós temos o sinal de menos fora. 1 ao quadrado é 1. Então fica 1, mas o sinal de fora fica menos 1. Aqui, mais 2 vezes 1, mais 2. E o mais 2. Então ficou menos 1 mais 2, mais 1. Mais 1 mais 2, 3. Agora o 2. Aqui nós temos um sinal. 2 ao quadrado é 4. Mais 2 vezes 2 é 4. Mais 2. Menos 4 com mais 4 dá 0. Mais 2 dá 2. Aqui nós temos um sinal de menos, novamente. 3 ao quadrado é 9. Aqui 2 vezes 3, 6. Mais 2. Aqui nós vamos ter menos 1 como resposta. Feita a tabela, nós temos que construir o gráfico, ok? Agora que nós já temos os pares ordenados, vamos desenhar o gráfico. Nós já sabemos que aqui é o eixo Y. E aqui nós temos o eixo X. Vamos colocar aqui 1, 2, 3. É o suficiente que no X nós só vamos precisar até o 3. E aqui negativo, menos 1, menos 2 e menos 3.
No y, nós vamos precisar do menos 1 e até o 3 positivo. Então, o menos 1 tem que ter. Aqui nós temos que ter 1, 2, 3. Eu vou colocar uns extras aqui para ficar certinho o gráfico. Então, nós já temos aqui 1, 2 e 3. Aqui menos 1, menos 2 e menos 3. Aqui também, menos 1 e menos 2. Aqui 1, 2, 3 e 4. Vamos ligar os pontos primeiro. Menos 1 do x tem que ligar com o menos 1 do y. Está aqui. Estão muito próximos os dois. Ó. Já vou ligar aqui mesmo. Ó, o menos 1 com o menos 1 daqui. Ligou, montamos um ponto aqui. 0 do x com o 2 do y. O 0 a gente não marca, né? A gente vai marcar só o 2 no y. O 2 no y está aqui, ó. Depois nós temos o ponto 1 e 3. 1 do x com 3 do y. Então a gente vai subir uma linha aqui até chegar no 3. E marcamos o outro ponto. Depois nós temos 2 com 2. 2 no x com 2 no y. Então nós vamos ficar com esse ponto aqui. E por último, 3 no x com menos 1 no y. Agora nós vamos pegar os pontos, nós vamos juntar todos eles, ó, ligar e vai formar a nossa parábola, observe. Aqui nós temos a nossa parábola. Observe que na letra A ele perguntou qual era o ponto máximo. Agora com o gráfico fica bem claro a gente ver qual é o ponto máximo da nossa equação. Ó. Observa, ó. O y vértice, né, é 3. A nossa função ela vai subindo até chegar no 3, que é o ponto máximo, e depois ela volta a descer. Ó. Então, e o nosso gráfico está pronto. A nossa parábola com os pares ordenados que a gente conseguiu combinar ali na tabela. Ok?